Ao iniciar os estudos sobre a história do Egito Antigo, uma época remotíssima, o primeiro problema que surge é cronológico. A que época remonta o início da história da civilização egípcia? Nesse vídeo, vamos responder a essa pergunta e falaremos das principais divisões da história do Egito. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. Primeiro, os egípcios não usavam um sistema cronológico unificado, uma era comum como a nossa. Quando ia fazer referência de tempo, eles diziam, por exemplo, no ano 10 do rei X, e a cada reinado voltava-se ao ano 1. Logo, para sabermos a data do início do reinado do primeiro rei conhecido, teríamos que saber a duração exata de cada reinado e de todos os reis egípcios. E a verdade é que não estamos nem perto disso. E mesmo havendo alguns reis que sabemos a duração exata de seus reinados, houveram épocas em que vários reis governaram ao mesmo tempo. E é por isso que usar essas durações conhecidas nos daria apenas falsas indicações. Mas, felizmente, ao lado do cômputo real, os egípcios utilizavam um ano solar. Esse ano era composto por 12 meses de 30 dias cada e 5 dias complementares, somando 365 dias. E é sobre essa base que todos os cálculos da cronologia egípcia moderna estão fundamentados. No início, esse ano era agrícola, ou seja, era marcado pelas estações do ano que regiam a agricultura. O ano se iniciava no primeiro dia de enchente do Nilo. Logo, os egípcios notaram que nos primeiros dias de inundação, a estrela Sótis, ou Sírius para os astrônomos modernos, apontava no horizonte junto ao Sol. Esse fenômeno passou a ser a marca do novo ano, ou seja, passaram de uma marcação agrícola e pouco precisa, a do início das cheias, para uma astronômica, o surgimento de uma estrela junto ao Sol. O problema é que sabemos que um ano solar tem 365 dias e um quarto de dia. Logo, a cada 4 anos, o ano egípcio estava atrasado em um dia em relação ao ano solar. E é por isso que os 3 fenômenos, o nascer do Sol, a aparição da estrela Sótis e o início das enchentes, só coincidiram de novo com o início do ano egípcio 1460 anos depois. E esse é o chamado ano sotíaco. Essa coincidência só se verificou 3 vezes antes de Cristo. Eu vou deixar as datas aqui na tela. Ou seja, essas datas são as possíveis marcações do início do uso do sistema do ano solar. E existe uma certa discordância entre ser a mais antiga e a que está ali no meio das 3 datas. Mas a questão, para o momento, é outra. Conforme o tempo passava em relação ao ano sotíaco, aumentava a defasagem entre o ano solar e a marcação oficial dos egípcios, de um dia a meses, até que o verão do calendário oficial caísse em pleno inverno. E é claro que isso não passou desapercebido para os escribas que relataram essas diferenças. E as anotações desses escribas permitiram que alguns astrônomos modernos determinassem com exatidão os anos de alguns reinados. Em resumo, graças à cronologia astronômica, conhecemos 3 datas de 3 reinados e as possíveis datas da introdução do ano solar no Egito. Somado a isso, temos a relação dos reis fornecida por Manetón e a dos documentos egípcios, e também genealogias e sincronismos com a história de povos vizinhos ao Egito. E com essas informações, foi possível estabelecer o ano de 3000 a.C. como o início da história do Egito. E além disso, o método do carbono 14, que analisa a quantidade de material radioativo em resíduos orgânicos encontrados em escavações, podemos datar com alguma precisão cronológica outros períodos que eu vou deixar na tela e na descrição do vídeo. Eu afirmei que essas datas podem nos dizer que o início da história do Egito começa em cerca de 3000 anos antes de Cristo. E é porque essa data marca o surgimento dos monumentos escritos que conhecemos. Mas a civilização egípcia realmente é anterior a esta data. O fato de não termos encontrado escrita antes disso não anula a possibilidade de uma civilização anterior. E de fato foi entre o ano de 5000 e de 2780 a.C. que a língua, a escrita, a religião, as instituições e a unidade política do país se formaram. E é por isso que esse período às vezes
pode ser tratado com maior importância em relação aos anteriores. O problema é que, como o período é muito antigo, se torna também o mais obscuro da história do Egito. Existem dois tipos de fontes fundamentais que podem ser utilizadas como documentos: as arqueológicas e as epigráficas. Mas não é o objetivo do vídeo falar sobre elas ou fazer qualquer tipo de análise nesse sentido, e sim colocar em questão a dificuldade em se estabelecer datas precisas para os períodos da história do Egito, e falar das principais divisões da história dessa civilização. E é isso o que faremos agora para concluir esse vídeo. O período Neolítico e Eneolítico, também chamado de Pré-Tinita, foi marcado pela formação das primeiras comunidades agrícolas no Vale do Nilo. O período Tinita corresponde ao período de unificação e das duas primeiras dinastias do Egito. Já no Antigo Império, as primeiras pirâmides foram construídas e o poder dos faraós se estabeleceu. O Médio Império é marcado pela expansão comercial e pela construção de grandes templos. Já o Novo Império é marcado por ser um período de grande prosperidade e poderio militar. E nesse período, faraós como Tutancâmon e Ramsés II governaram o Egito. Entre o Antigo e Médio e o Novo Império, o Egito passou por dois períodos intermediários, que foram marcados por instabilidade política e fragmentação do poder. O primeiro período intermediário foi um período de conflito entre dinastias e governantes locais. Já o segundo período intermediário foi marcado pela invasão de povos estrangeiros, como os Hicsos, que governaram o Egito por cerca de 100 anos. E por fim, não podemos deixar de mencionar o terceiro período intermediário, ou período de decadência. Como o nome já diz, é um período que marcou a decadência do poder dos faraós e a fragmentação do Egito em diferentes reinos e dinastias. Agora, muito importante, cada um desses períodos tem suas próprias subdivisões e eventos importantes, que inclusive já foram abordados em outros vídeos aqui no canal. O objetivo desse vídeo é apenas dar um panorama geral das divisões desses períodos e falar dos desafios de se estabelecer uma cronologia da história do Egito. Eu espero que você tenha aprendido algo novo sobre essa fascinante civilização e que esse vídeo tenha sido útil para você na compreensão da história do Egito. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e muito obrigado a todos.